Mas antes eu queria perguntar para vocês dois. Cara, como que vocês lidam com os seguidores e como que vocês percebem, geralmente, o movimento dos investidores quando eles estão passando por um momento de crise ou o mercado oscilando, o mercado caindo? Como que você vê que eles lidam e, geralmente, como vocês acham que eles deveriam lidar num momento como esse? Começar? Mal. Acima de tudo. Porque todo mundo tem a mentalidade perfeita quando o mercado tá subindo. Quando a ação tá subindo. Aí todo mundo, não, fica tranquilo. Vamos pra Se cima. cair, a gente vai comprar mais, tá de boa. Eu tenho certeza dos fundamentos dessa empresa aqui. Aí quando o mercado começa a cair, o pessoal começa a ficar quieto. Só não ouve nada. Eu não ouve nem problema, nem nenhuma solução vindo, mas não ouve nada. Fica quieto, silêncio. E aí quando ele passa a cair depois de muito tempo, o pessoal começa a meter o pau na bolsa. Quer comprar ação horrível, blá blá blá, sei lá o que lá. E aí acontecem umas coisas piores. Eles descobrem que lá atrás eles compraram uma ação que não tinha fundamento nenhum pra eles comprarem. Não tinha sentido nenhum comprar aquela ação, mas tava tudo subindo, aquilo subiu também. E não querem vender essa ação. Eles querem que essa ação recupere o prejuízo que eles tiveram. Essa, especificamente. Não é que eu vou vender ela, vou botar em outra coisa, essa outra coisa vai subir e eu vou recuperar o meu dinheiro. Não, tem que ser essa aqui. Não, tem uma que Eu eu não vou vou vender por morrer prejuízo. abraçado Eu também, com ela. eu tô abraçado por uma aqui também já. Que o nosso Todo mundo analista tem já essa, você vê que não recomendou é. vender, né? É. Você sabe disso, né? Tô ligado. Boa sorte. Mas sempre tem isso. Assim, você vê que não é uma questão só de você não saber absolutamente nada. O pessoal que trabalha com isso tem viés. Todo mundo tem viés. É natural do ser humano ter algum viés. E o dividendo, eu concordo com esse ponto, sim. O dividendo dá uma dopamina. Ele dá aquela sensação de beleza, a empresa está gerando lucro. Porque se não tivesse gerando lucro, ela não ia me pagar. Esse é o primeiro ponto. De alguma forma, o dividendo, né, a gente vai chegar nesse ponto depois, mas ele é descontado do preço da ação. Então, no máximo a ação vai a zero, eu compro a empresa inteira pagando nada por ela. Então, vou ganhar meu dividendo ali. E, normalmente, a empresa que paga dividendo é uma empresa que já está mais consolidada. Então, ela é menos volátil. Na teoria das finanças, se discute muito se volatilidade é o risco ou não. Mas para a pessoa física, na prática. O quanto ela cai é o risco dela ali. Porque ela não fica nervosa e acaba vendendo aquele negócio mais barato. Mas eu acho que, no todo, assim, o pessoal ainda não sabe lidar. Ainda não tem a mentalidade certa. O que é completamente compreensível. Se for para pensar, o mercado financeiro aqui no Brasil começou quando? 2008 no máximo, sabe? É muito pouco tempo que tem. E o boom mesmo que a gente teve de investidores entrando na bolsa, acho que você sabe até melhor que eu, né, Thiago Perini, foi mais ou menos de 2015, alguma coisa assim pra frente. Foi do impeachment. Aí Depois do começou impeachment, com mais né? força, que a bolsa começou a subir, aí... Eu lembro bem dessa época pelo seguinte, se você procura canais grandes de educação financeira no YouTube, não tem nenhum grande anterior a 2016. E não é que o pessoal não tentava, eles tentavam, mas como a bolsa só caía, o que fazia sucesso era canal de day trade. Os primeiros canais que eu real. acompanhava lá atrás eram canais que falavam de day trade, swing trade, tanto que a minha formação inicial ali era com análise técnica. Análise técnica. Era, porque era. Eu tentei ser day trader e eu vi que não dava certo. Porque, vou comprar aqui, acabava o horário do almoço e ia atirar com o soldado, daqui a pouco eu voltava, não tinha como fazer isso. Então eu vi que aquilo não era pra mim, não tinha como fazer day trade. Swing trade até tinha, mas era um tempo que me tomava. Mais ou menos demorou um ano pra eu falar, esse negócio de trade não é pra mim. Vou começar a me posicionar pro longo prazo. E aí tá um ponto interessante, porque a primeira vez que eu investi foi em 2006, mas eu não tinha quase nenhum dinheiro naquela época. Quando eu passei a ter mais dinheiro era 2010. E de 2010 a 2016, o Ibovespa, se vocês forem ver a performance, foi queda. Ele parecia que ia subir, aí caía mais. Aí depois parecia que agora ia, aí caía mais. Aquilo foi um moedor de carne dos investidores. Tanto que quando em 2010 eu comecei a investir com mais dinheiro, a gente tinha mais ou menos uns 600 mil CPFs em bolsa. Em 2016, antes de começar a alta, tinha uns 580. Não só não entrou gente nova, né, no saldo, como saiu ainda, né? A gente perdeu no net 20 mil investidores, mais ou menos. Porque é muito difícil você lidar com a perda durante horizontes muito longos de tempo. O cara acaba desistindo. E aí até faz um gancho com o que você disse, que investimento não é só técnico, é comportamental também. Porque o cara tem que estar resistindo à frustração durante todo aquele período. E talvez a gente vai passar por um período assim nos próximos anos. Na verdade, se pega o Ibovespa, a gente está comemorando o quê? O 7º churrasco dos 100 mil pontos? Nossa, Nossa, real, Então cara. tá parado. O Sim. índice, assim, pensando em ganho de capital, ele sobe, cai. Ele tá meio parado. E muita gente não aguenta isso. Tanto que se a gente pega lá dados da Ambima, o que você tem é a saída líquida de investidor de um monte de fundos. Só tem entrada em fundo de renda fixa. Praticamente é isso. Então o pessoal não sabe lidar com a frustração. Esse é o ponto. Sim, é verdade. E aí, curioso, ontem eu fui puxar ETF da bolsa porque eu queria ver a rentabilidade dos ETFs que pagavam dividendos. Eu tinha 83 no Bloomberg.
quase nenhum era antes de 2012. Praticamente parecia que não existia mercado financeiro mesmo antes de Não, 2012. fundos, cara, foram dizimados. É. Fundos antes de 2008, todos os históricos de fundos você tem só de 2008 para frente. É, Né? mas Depois da crise, né? 2009. os fundos são dizimados porque os cotistas ficam desesperados e tiram dinheiro, os caras não conseguem manter ativo, né? É porque a característica da indústria é assim, né? As pessoas elas investem só no que tá ganhando. Aí eles vão investir em fundo que tá ganhando. Aí o fundo ele passa por uma crise, tipo 2008. Aí as pessoas resgatam. Aí os gestores eles ficam com um track record negativo gigante e ninguém aplica, o pessoal só resgata. Eles só vão abrir um novo. Aí começa do zero lá embaixo, aí você vê o fundo rendendo pra caramba. E a indústria vai fazendo isso. Sim. Você tem pouquíssimos fundos dessa época. Você tem o quê? Tem Atmos, tem Verde, você tem mais uns 3 aí. Tem o da IP também, que a gente gosta muito. Deve ter mais uns 2, assim, mais icônicos, né? Vai sendo destruídos os fundos, né? Tem uma galera que fala muito de tipo, queria ter comprado Magalu lá atrás, Amazon lá atrás. Assim, cara, provavelmente você não ia aguentar Sim, o ciclo do eu sempre mercado. falo isso, né? Agora, o que que... Então, olha só, a gente tá... Começamos a abordar o problema. E começamos concordando, né? Porque a gente tá falando o seguinte, as pessoas, elas ficam sensíveis, acabam tomando decisões erradas por uma questão emocional. O que que elas deveriam fazer de uma forma racional e aí depois a gente tenta entender por que não e como fazer com que isso aconteça. Qual é a decisão que as pessoas deveriam tomar nesses momentos de turbulência e por quê? Ó, antes deles serem mais técnicos, uma coisa que eu acho que levanta, que até amigos meus que querem entrar na bolsa, eles não montam a reserva de emergência antes. Coloca o dinheiro que, sei lá, que ele se manteria no mundo de ação, e quando ele começa a perder, Separa o dinheiro da aposta. separa o dinheiro da aposta, né? Que ele tem que fazer a apostinha dos escanteios. O Neymar perdeu 5 milhões, aí tava vendo vi. agora. Sério? Aposta aí, cara. Caramba. O que ele apostou, cara? Daqui a pouco vai sair o Reels, hein, cara? É. que ele apostou, Eu não cara? vi, eu só vi a chamada, só vi a headline lá. Cassino online. Cassino, né? Tipo, esses sites de aposta Cara, que eu não vamos quero falar um de negócio. aposta. Vamos falar um negócio, vamos falar sobre publicidade desses negócios? Que uma absurdo hora isso. que vai... Cara, A casa vai cair pra todo mundo. meu. Eu vi ontem Bom, um hein? TikTok dizendo como isso começou. Foi Ah, bizarro, cara, assim. Era um cara que eu não conhecia, mas parece que é Cara, gigante. mas Já ó, me ofereceram milhões desse negócio Mas aí. eu vou te falar um cara. negócio. Eu falei com o YouTube ele não aprova. Vai começar, tipo, entre aspas, punir os canais porque não tá na política do YouTube aposta. Tipo, sites de aposta. Vou te E falar aposta no que, geral. mesmo que faça isso, é muito difícil deter esse mercado, viu? Sim. Tem um pensamento do Sêneca que ele fala que a virtude é difícil de se manifestar. Precisa de alguém para orientar e dirigi-la. Já os vícios são aprendidos sem mestre. Precisa ensinar o que é errado para alguém. O cara aprende rapidinho. Agora, o que é certo, o que é mais complicado de ser feito, aí tem que ter alguém para falar, olha, é assim o caminho, vai dar trabalho. É basicamente investimento versus aposta, por exemplo. Sêneca que gostava muito do jogo do bicho. Adorava, pegou essa frase inspirada nisso. Cara, o cabelo, você fez alguma coisa no cabelo hoje, não? Tá de boné. Tá, Tá é. feio aqui, vou botar aqui. Não, um não é que você acha que negocinho pra você tá com medo de desmanchar o cabelo, não quer pôr o fone? Não sei se enxergou isso. Aí, ó. Ah! Me avisaram que eu ia tomar esse esporro. A minha tese é que o fone deixa feio. E o Thiago, pô, se eu tô feio, todo mundo vai ter que estar também aqui. Entendi. Eu Mas, entendo mas- plenamente. mas olha só, eu acho que as pessoas começam a ficar com medo e que resgatam essa emoção aí dos investimentos, além só do controle emocional, é porque eles não têm a clássica reserva de emergência. Aí o cara, sei lá, ele só tem 5 mil reais, é os únicos 5 mil reais que ele tem, sei lá, do seguro-desemprego, ele vai lá e compra uma ação porque ele ouviu alguém falar que essa ação vai dobrar. Então, ele é obrigado, você diz a resgatar. Aí ele, tipo assim, ele compra a ação de 5 vira 4 mil, ele entra em desespero, fala assim, caramba, meu 20% do meu dinheiro que eu tenho pra sobreviver foi pro saco, vou resgatar. Eu diria que isso aí não é só com ações, porque quando o mercado tá mal mesmo, tá tudo caindo. A ação tá caindo, o fundo imobiliário tá caindo. Se você pega, por exemplo, até na renda fixa, tirando aquilo que é pós-fixado, um tesouro Selic da vida, você pega os títulos de longo prazo, IPCA+, estão caindo também. A taxa está subindo, o preço deles acaba caindo. E eu gosto muito daqueles gráficos que mostram o quanto o mercado é vencedor no longo prazo, principalmente o mercado americano, né? Você pega lá aquele gráfico 200 anos da bolsa, a bolsa dá um pau nos bonds, nos bills, né, que são a renda fixa nos Estados Unidos, também dá um pau no ouro. Só que aquilo engana um pouco o investidor, porque a trajetória do mercado não é a trajetória do investidor. Igual a trajetória do fundo de investimento do Peter Lynch, não é a trajetória do cotista. Então não adianta você escolher um veículo que é um baita vencedor no longo prazo se você não conseguir se manter investidor por esse longo prazo. E esse é um ponto muito importante. Há pouco tempo eu li, a gente até fez um episódio lá no Sócios, do Psicologia Financeira, do Morgan Housel.
E lá ele conta a história de um cara que era faxineiro e frentista nos Estados Unidos, que se o pessoal for buscar na Wikipédia, James Reed, James Ronald Reed, vai aparecer lá que era um filantropo, faxineiro e frentista americano. Porque apesar de ser faxineiro, esse cara começou a investir, investiu durante muito tempo e morreu com 92 anos. Na época ele tinha 8 milhões de dólares de patrimônio. Aí deixou uma parte para enteados, uma parte para a biblioteca da cidade, outra para um hospital. E aí foram procurar porque que esse cara tinha 8 milhões. Será que ele ganhou na loteria e não contou para ninguém? Aí foram ver, não, ele só investiu durante muito e muito tempo. Mostrando o quanto o comportamental é importante. Porque várias outras pessoas teriam habilidades técnicas para investir melhor do que ele. O Morgan House, ele brilhantemente compara o James Reed com um cara chamado Richard Fusconi, que era um cara que era um executivo, saiu na Forbes, tinha formação nas universidades da Ivy League americana. Devia ter mais Cara, poder aquisitivo. ficou muito rico esse cara, só que ele quebrou em 2008. Por quê? Ele tinha a parte técnica, só que... E ele não quebrou porque estava na bolsa, por exemplo. Ele foi refinanciar a casa, fazer uma hipoteca, e aí o preço do juro subiu demais, né? O preço do dinheiro durante aquela fase, e ele acabou quebrando. Então um cara tinha toda a parte técnica, mas ele não teve o comportamental. Enquanto o outro, por mais que não tivesse a parte técnica no começo, adquiriu um pouco ao longo da vida, com muito tempo de investimento, mas ele tinha o comportamento adequado. E essa é uma das coisas que eu acho muito bonitas no mercado financeiro. Porque você não vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Você não vai ver um faxineiro construindo um prédio melhor do que um engenheiro. Mas você pode ver um faxineiro com habilidade comportamental adequada, com resultado de longo prazo, melhor do que de um economista, de um executivo. Desde que ele se mantenha no mercado durante bastante tempo. Então, o que eu acho que o pessoal em casa tem que conseguir fazer é dar um jeito de se manter investidor pelo maior prazo possível. E pensando nisso, né, você falou do dividendo, é uma coisa muito interessante que é uma cachaçinha do investidor, né? Se está caindo lá a cada período, fundo imobiliário todo mês, por exemplo, por mais que a cota esteja caindo, o cara se mantém motivado porque ele vê a recompensa aparecendo. Sim. Ele vê, nossa, agora eu consigo comprar esse fluxo de caixa por um preço ainda mais baixo. Isso mantém um cara investidor por longo prazo. Deixa eu defender a hipótese do Perini aqui. O Perini basicamente diz o seguinte, cara, muitas vezes o comportamento ele é mais decisivo do que o conhecimento técnico para o investidor. Então, é comum você ver alguém que não sabe nada, mas deixou de investir para sempre, chega lá no final e descobre que tem muita grana. E pessoas são metidas inteligentes, querem fazer um monte de coisa e fazem besteira, né? Então, o Perini contou o caso do Ronald Reed. Esse cara, ele é um cara que ele foi do exército, ele lutou, ele foi faxineiro, mecânico, foi zelador. Aí o cara morreu lá com 95 anos, descobriram que o cara tinha 8 milhões de dólares. 92. Isso. 92? E aí descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares guardados. O cara que foi zelador, ele trabalhou em coisas onde o salário médio é muito baixo, muito abaixo da média. Sim. E o cara tem um dinheiro que a maioria não tem, né? E ele não era um cara então que sabia fazer dinheiro. Ele não era um cara. Ele é um cara que sabia gerenciar dinheiro, no máximo, e tinha um bom comportamento. Aí você tem um outro cara chamado Jesse Livermore. O Jesse Livermore, ele tem uma história fantástica. Com 14 anos de idade, o cara saiu de casa. Com 5 dólares. Imagina o cara com 5 dólares saindo de casa com 14 anos de idade. Aí esse cara virou um trader. O cara era muito bom, muito inteligente. Esse cara, com 30 anos de idade, ele tinha quase 3 milhões de dólares, que a valor de hoje deve trazer algo próximo de 30 milhões de dólares. Aí veio a crise de 29. Aí em 28 ele apostou contra a crise de 29, né? Ou seja, apostou ao contrário. Ele transformou esse dinheiro em mais de 100 milhões de dólares. Ele virou um dos homens mais ricos da época. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Ele ganhou dinheiro, perdeu. Ganhou dinheiro, perdeu. 4 vezes na história ele ficou multimilionário e perdeu. Aí no final da vida, o que aconteceu? O cara tava sem dinheiro nenhum, ficou em depressão e se matou. O cara que sabia fazer dinheiro, sabia investir, mas no final das contas, cara, não teve o comportamento para poder gerenciar isso. E tem um outro cara também. Tem outro cara que chama Sammy, era um cantor. O cara, pô, incrível, artista incrível, ficou super famoso lá na década de 40, 50. O cara ganhava $1 milhão, às vezes por turnê, numa época onde, pois, aqui valia muito mais. Esse cara era muito famoso, muito rico. Cara, ficou super admirado por todo mundo. Aí chega uma hora que ele precisava fazer uma cirurgia, que ele estava com um tumor no pescoço. Nas cordas vocais, será? E aí ele precisaria fazer cirurgia sob o risco de perder ou alterar as cordas vocais. E ele ganhava dinheiro com isso. Ele pensou assim, não posso fazer isso. Porque se der algum problema, esse é o meu ganha-pão. E ele não tinha nenhum dinheiro guardado. Nossa. E aí, esse cara não fez a cirurgia, passou um tempo e ele morreu por causa da cirurgia que ele não fez. E ele não fez a cirurgia porque ele não tinha dinheiro
para poder correr esse risco, digamos assim, de se curar. Então o que a gente vê em comum dessas histórias? Bicho, cada um era bom no negócio. No final das contas, quem se deu melhor foi o cara que tinha um bom comportamento com o dinheiro. Então o bom comportamento, cara, eu acho que é o que geralmente falta para os investidores, seja aqueles com muito conhecimento ou com pouco conhecimento. Então você vê um monte de gente que às vezes não fala bonito, mas tá lá todo mês investindo. E aí quando eu olho para alguém que quer ser um investidor por toda a vida, a gente precisa gerar algum tipo de estímulo para que essa pessoa se instigue a manter um bom comportamento no tempo. E aí o que eu descobri que gera esses pequenos estímulos são os dividendos. Não é assim como o Leandro, eu também não acho que dividendo, tecnicamente falando, é a coisa que mais vai te enriquecer. Pelo contrário, você vai tirar do preço da ação e muitas vezes é melhor que a empresa reinvista nela mesma. O ROI vai ser maior. Eu lembro do Facebook lá com ROI de 25% e fala, não, reinveste nele mesmo. Vai pagar dividendo por quê? Para eu comprar tesouro direto? Para eu comprar um fundo imobiliário que é um bom investimento, pagando 13%, 14% de yield? Não, cara, eu quero que você reinvista. Só que no final das contas, o dividendo tem um efeito psicológico. Toda vez que ele cai na conta, é um estímulo para você e te incentiva a continuar, ativa coisa no seu Sim. cérebro. Né?